Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal? Que hora você está vendo essa aula? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal. Só uma brincadeira, quebrar o gelo, né? Aqui, ó, hashtag sextou, penúltima aula da minha parte dessa disciplina. Depois a gente vai ter a continuidade aí com a professora Nailma. Ou não, você pode estar vendo no futuro, e no futuro eu estou dando toda disciplina, mas nesse momento, em 2021, a gente está dividindo a disciplina dessa maneira. Então, depois da aula de hoje, que é fotocatálise, a gente vai ter a aula de catálise bifásica e terminar essa parte do curso, ok? Espero que estejam estudando, se preparando os seminários, está chegando, tá? Cuidado aí com o final de ano, férias, para caprichar e faturar, tá? Também vai ter mais uma atividade que a gente vai deixar aí para vocês. Mas sem mais delongas, só vamos revisar um pouquinho da catálise enzimática. Então a gente viu alguns modelos aqui, né? Falamos da catálise aí do modelo chave-fechadura, ajuste induzido, ou seja, como as enzimas funcionam, como é sua interação com o substrato. Depois a gente falou dos mecanismos cinéticos, principalmente Michaelis-Menten, todo o tratamento matemático aí. Falamos também da inibição do processo, porque pensando no sistema biológico, certamente vai ter inibição, pensando numa escala laboratorial, pensando numa escala industrial, vai ter outra substância ali. Se tiver liga, se colar ali na enzima, vai dar inibição. Falei dos diferentes mecanismos. E aí a gente foi falando das enzimas. Qual a vantagem de catálise enzimática? Quais são as classes que eu posso utilizar? Como eu faço, né? Como eu produzo essas enzimas? Os fatores que afetam a chamada biocatálise, né? Um sinônimo de catálise enzimática. E algumas aplicações, além de artigos, como sempre, para vocês. Então, espero que estejam lendo. Aproveitem a disciplina, porque é muito importante para nós também, ok? Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. E hoje, fotocatálise. Foto vem de luz, então é uma catálise promovida pela luz. A gente vai ter diminuição da energia de ativação, diminuição da barreira de energia, não vai ter mudança na termodinâmica, mas sim na cinética, como a gente tem falado desde o começo aqui. E esse processo vai promover uma geração aí de cargas positivas, negativas, elétrons, etc., que vão promover alguma reação química. E a gente vai ver que o interessante da fotocatálise é que, além da gente alterar a cinética, a gente pode ter uma aplicação direta além dos produtos que a gente deseja obter daquela reação química ou daquele processo químico. Mas antes, vamos falar, né, de clorofila, de fotossíntese, que também é uma fotocatálise, é um processo, uma reação promovida pela luz, né? A gente tem a clorofila absorvendo a luz, a plantinha pega o CO2 que está sendo liberado, por exemplo, pela gente agora, enquanto respiramos, um pouco de água, um pouco de luz e gera glicose e oxigênio, que é muito importante. Amazônia, pulmão do mundo, etc e tal, ok? Então a fotossíntese é um exemplo aí que está relacionado à fotocatálise. E lá dentro da plantinha, né, nas células, o que está acontecendo? Então a gente tem duas etapas basicamente, uma etapa fotoquímica e uma etapa química. Na etapa fotoquímica, que é justamente esse processo fotossintético que a gente conhece, a gente tem a fotólise da água, foto, luz de novo, lise. Tudo que a gente ouve falar de lise aqui e em outros momentos da disciplina é quebra, tá? Lise é quebra. Então a quebra através da luz da água, ok? Então, em paralelo, a gente tem um processo de fosforilação, ou seja, grupos fosfatos. Já deve ter ouvido falar de ATP, né? Que é a unidade de energia no nosso corpo, outros processos energéticos. E isso sai do ADP, né, para o ATP, um grupo duplamente fosfatado por um grupo triplamente fosfatado, que é a moeda de energia. Essa energia passa para um outro momento, que é a etapa química,
em que você vai ter um ciclo aí das pentoses, que são açúcares, assim como a glicose, que vai gerar, né, através da absorção aí do gás carbônico, um processo, um ciclo, que vai gerar por sua vez grupos fosfatos. Então vamos apontar aqui, esses grupos fosfatos vão entrar de novo aqui, e isso vira um ciclo sem fim, como visto no Rei Leão, né, pessoal? E isso gera então gás oxigênio e absorve gás carbônico. E a água está aqui promovendo essas reações, tá? Então isso bem a grosso modo, é um mecanismo um pouco complexo, não vou me estender aqui, é só para não ficar vazio, para vocês verem que os cientistas eles vão partir de observações normalmente da natureza para criar alguma coisa, para trazer algum benefício para a gente. E como a gente falou de clorofila e falou de respiração também, né? Eu estou liberando um monte de CO2 aqui enquanto eu estou falando para vocês. A gente pode pensar em hemoglobina, que é a célula que vai promover a nossa respiração. E a clorofila, que está nas plantas. Vocês vão ver que é uma estrutura bem parecida, né? É um complexo nitrogenado, no caso da hemoglobina de ferro. No caso da clorofila não tem cloro, apesar do nome, e sim magnésio, tá? E aqui vocês veem que a estrutura clorofila, a gente tem uma cadeia de carbonos, 20 carbonos aqui, e isso se estende mais. Mas ali o sítio ativo, onde vai acontecer essa absorção de luz, é justamente esse grupo aí que tem o magnésio complexado com nitrogênios ao redor. Tá? Então, quem já fez química inorgânica, espero que tenham feito, como eu já disse algumas vezes, né? Não é pré-requisito, mas é interessante. Vão se lembrar, né, dos compostos de coordenação. E aqui a gente tem 2 exemplos de compostos de coordenação. Agora, entrando na fotocatálise em si, a gente vai ouvir falar muito nessa aula em materiais, né, dos processos oxidativos avançados, os POAs, né? E dentro disso ainda a gente vai falar de sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, que a gente já falou aqui nessa disciplina, né, pessoal? Então, a gente tem sistemas que estão na mesma fase que os reagentes ali, que vão promover a catálise, o catalisador, e sistemas que a gente vai ter catalisadores em fases diferentes. Com irradiação de luz, sem irradiação, aí enfim, tem um monte, dá para dar uma disciplina só de fotocatálise, só de processos oxidativos avançados, de fato. Quando eu estava no mestrado tinha uma disciplina disso, não me interessava porque não era muito a minha área, né? Infelizmente o nosso tempo é limitado, mas é possível sim, ok? Então, dá para estender muito o assunto. A ideia é que eu trazer algumas coisas para abrir a cabeça de vocês, fundamentar, falar o que é a tal da fotocatálise, o que ela tem de diferente, tá? Então, sempre tem essa questão dos POAs associados. A gente vai falar nessa aula de semicondutores, que são muitos catalisadores, principalmente do sistema heterogêneo. A gente vai falar dessa catálise, inclusive, só que agora uma fotocatálise. E também dos POA, para tratamento de efluentes, que foi onde começou tudo. As vantagens desses processos oxidativos avançados. O que são os processos oxidativos avançados? Você vai ter uma oxidação, obviamente, como o próprio nome diz, de algum reagente, de alguma substância que está ali no seu meio. Além de promover a catálise, ou seja, acelerar a cinética da minha reação, eu vou poder promover, por exemplo, a degradação de algum contaminante ou de alguma substância orgânica normalmente, tá? Então, vê que eu já começo falando das vantagens de mineralizar o poluente, não somente o transferir de fase. Então, eu vou tratar realmente ali o meu meio através da fotocatálise para eliminar algum reagente, por exemplo, algum contaminante orgânico. Isso gera produtos biodegradáveis e os POA eles podem ser utilizados em outros processos, como no tratamento de água, por exemplo. Hoje tudo é sustentável, hoje a gente busca isso, ao menos, em muitas indústrias. E por que a gente utiliza os POAs? A gente utiliza uma substância
que normalmente tem alto poder oxidante, vai gerar oxidação, tem uma cinética elevada, e a vantagem disso é que se eu inserir um processo oxidativo durante o meu processo, eu vou não somente promover o aumento da velocidade, ou seja, a mudança na cinética, mas também posso promover um processo mais verde, mais sustentável, tá? Falando em tratamento de água, que foi onde começou os processos oxidativos avançados, você melhora a condição organoléptica da sua água, né? Então você vai melhorar aquelas análises sensoriais ali, principalmente em relação a cheiro, sabor, né, da água, que não pode existir se a água, exceto se a água estiver contaminada ou misturada com outra coisa. E isso tudo causa uma diminuição de energia. E energia é dinheiro, né, pessoal? Então você aumenta o lucro aí e a eficiência do seu processo. Os fatores que influenciam esses processos oxidativos, o primeiro, obviamente, é a quantidade de contaminante orgânico que eu vou ter. Se eu vou ter outros oxidantes ali, então um agente oxidante de processos oxidativos avançados muito comum é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, tá? Eu vou ter ele presente e se eu tiver alguma outra coisa no meu processo ali, isso pode afetar, né? E não é legal. Depois eu vou analisar a propriedade, concentração, dopagem e forma cristalina do meu catalisador. A gente vai ver isso durante as aplicações. A fonte luminosa, ou seja, eu sempre vou ter fotocatálise, eu vou ter que ter luz ali. Pode ser uma fonte de luz que usa uma bateriazinha, uma lanterninha. Pode ser uma fonte de luz que tenha muitos watts de potência. Eu vou ter que analisar tudo isso antes de realizar os meus experimentos fotocatalíticos. O sistema de operação, eu estou falando de reator, estou falando de geometria, estou falando das propriedades desse reator, que vão ter que ser analisadas, até por conta de como eu vou incidir essa luz. Então, se vocês olharem aqui no meu rosto, ó, tá refletindo um pouco de luz. Eu tô com uma luz UV aqui de um LED, uma lâmpada LED incidindo na minha cara o tempo todo. Os dermatologistas falam que isso queima, né? Que tem que passar protetor até dentro de casa. Eu ainda não estou fazendo isso. Não sei se estou certo ou errado, mas eu não estou fazendo, tá? Então, sempre na fotocatálise você vai ter incidência de luz. Quando você incide a luz sobre a matéria, no caso da minha cabeça, ou no caso aí da nossa aula de um catalisador, eu vou ter vários processos acontecendo. Absorção, reflexão, refração, né? A luz passa pelo meu meio ali. Enfim, eu vou ter que analisar tudo isso. E como meu reator vai estar? Será que eu vou ter uma incidência de luz relevante, interessante? Também vou ter que analisar a temperatura, pH, a presença de outros íons. Eu vou ter que analisar tudo isso, que são condições químicas que a gente normalmente já observa, tá? E finalmente, durabilidade, eficiência, custo, né? Que não tem como evitar numa indústria, né, pessoal? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Esse material aí do professor Wilson Jardim eu vou deixar para vocês, muito bacana. É um dos grandes nomes dos processos oxidativos avançados, tá? Então, não é qualquer material que vocês pegam em Passeio Direto, etc., outros sites que não são confiáveis, ok? Mas sim um material aí de qualidade, didático, de uma das disciplinas que ele ministra lá na Unicamp. Tá? Então vou deixar para vocês. Agora a gente tem que falar de semicondutor. Por quê? Muitos catalisadores são inorgânicos, tá? Eles são óxidos, a gente vai ver daqui a pouco. E quem já fez inorgânica comigo vai se lembrar dessa imagem aí. Então, o que acontece quando a gente pensa num átomo? A gente tem níveis eletrônicos de energia. Quando a gente tem um montão de átomos, esses níveis eletrônicos de energia vão se multiplicar de acordo com a quantidade de átomos que eu tenho ali e eles vão começar a ficar cada vez mais próximos, até que eles se confundem e vão virando uma banda, né? Vai um equilibrando, vão um juntando ao outro. E aí a gente não tem mais distinção entre esses níveis eletrônicos. Você passa a ter uma banda. Essa chamada banda de valência, que está em amarelo,
ela é formada por níveis eletrônicos que, por sua vez, vão formar orbitais. Quem não lembra nada disso, sinto muito, não vou voltar numa revisão de geral inorgânica aqui, mas posso até passar um material para vocês revisarem isso. Me pergunte como, por mensagem ou no fórum de dúvidas. E aí essa banda de valência vai ter orbitais ligantes e a banda de condução vai ter orbitais não ligantes. E aí, quando eu tenho material condutor como metal, essa banda de condução e banda de valência estão muito próximas. Quando eu tenho material semicondutor, eu vou ter uma lacuna de banda ou um band gap que vai ter uma distância que é suficiente para que os meus elétrons sejam excitados para um nível maior de energia. Observem, né? Interpretem o gráfico aqui comigo. E aqui o que vai sobrar um buraco, uma lacuna, representada por uma carga positiva, né? Então eu vou ter transferência de elétrons quando eu incido luz, por exemplo, que é o assunto da nossa aula de hoje. Quando eu tenho material não condutor ou isolante, o meu band gap é tão grande, a minha lacuna de banda é tão grande, que eu não consigo promover os elétrons para os estados mais energéticos, os estados mais excitados. Ok? Então, isso que é a teoria de bandas em 2 minutos para vocês. Também, se estão com dúvidas, por favor, perguntem que eu posso passar algum material de apoio para vocês, tá? Não é o objetivo da aula, mas sim porque a gente vai falar desse processo de excitação de elétrons sob incidência luminosa. Tem ainda a possibilidade, dentre os semicondutores, você ter uma estrutura de bandas diferentes. Se eu troco os elementos ali, faço uma dopagem, né? Se eu coloco uma quantidade pequena de um elemento em uma outra matriz, ou seja, um outro elemento ali, faço essa mistura, né, de forma adequada, posso ter uma outra estrutura de bandas que eu tenho um nível aceptor de elétrons desses orbitais antiligantes que normalmente são vazios da banda de condução, ou posso estar com tanto elétron, né, inserindo um excesso de elétrons que eu gere um subnível aqui preenchido, né, de elétrons que aproxima, notem, as minhas bandas. Ou seja, eu diminuo o band gap e esses saltos eletrônicos eles vão ser mais favorecidos ou requererem uma menor energia, certo? Então isso tudo é só um pouco de revisão de semicondutores, para quem nunca ouviu falar disso. Se teve aula comigo é impossível, eu falo bastante isso durante as minhas disciplinas, e se não tiveram, posso passar de novo material de apoio. Agora, quando a gente promove esses saltos eletrônicos, essas excitações eletrônicas, entre a banda de valência e a banda de condução vai acontecer alguma coisa. Então vem a luz, como está aqui na minha cara agora, incide sobre um catalisador, vai ter irradiação então de semicondutores por fótons. Os elétrons vão ser excitados, né, através dessa incidência luminosa para um estado mais energético na banda de condução. Podem ocorrer processos de oxidação e redução, né? Esse movimento eletrônico ele vai promover essa oxirredução, ou um dos dois, né? Ou a oxidação ou a redução. E aí pode acontecer em um segundo momento, através do processo contrário, né? Uma recombinação do elétron lacuna ou elétron buraco aqui. E notem que pode ocorrer emissão ou não, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui. Tá? Então eu coloquei aqui entre parênteses, porque pode ocorrer uma emissão de luz de forma radioativa, né? Ou não radioativa. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Com toda essa revisão de semicondutores, desses processos eletrônicos. Eu quero dizer que quando a luz incide sobre um material, certamente vai ter uma interação entre a luz e a matéria que vai promover essa excitação eletrônica. E eu posso aproveitar esse movimento, eu posso aproveitar essa energia para gerar uma reação química, incluindo uma catálise, ou seja, uma aceleração
da minha velocidade de reação. Aqui só, né, a animação, a recombinação do elétron e buraco, ou elétron lacuna, que pode ter uma emissão de energia. E como eu vou prever isso? Através do espectro eletromagnético da luz, que é dividido, dentre outras coisas, entre ultravioleta, visível e infravermelho. Normalmente, nesse processo fotocatalíticos, eu vou estar aqui no UV-vis, como a gente abrevia, né, na região do UV visível. E aí, através da equação, né, que relaciona energia, comprimento de onda, através da constante de Planck e da velocidade da luz, eu posso prever qual que é a energia necessária para eu atingir um comprimento de onda que eu desejo, ou qual a energia gerada por aquele comprimento de onda de excitação da minha luz. E isso vai ajudar a entender qual que é o band gap que eu vou precisar, né? Qual que é a lacuna de banda que eu vou estar ali atuando para promover essa fotocatálise, tá? Então esses são os fundamentos aí do meu processo fotocatalítico. Quando a gente fala de catálise heterogênea ou fotocatálise heterogênea mais especificamente, a gente vai utilizar normalmente óxidos, tá? Então, o óxido de titânio a gente vai falar muito aí nessa aula, o óxido de zinco também, entre outros, tá? Então, aqui tem um errinho, isso foi de zinco, na verdade ZNS, tá? Depois eu corrijo para deixar os slides para vocês. E aí, o que acontece? Incidência de luz nesses óxidos, promoção dos elétrons para níveis mais excitados e tudo que a gente falou até agora. E para eu saber qual óxido que eu posso utilizar, através de caracterização desses materiais, eu vou descobrir o meu band gap, a minha lacuna de banda para cada um desses materiais, tá? Que pode ser dependente ou não do pH, nessa imagem aqui é uma dependência, é claro, né? E aí eu vou poder trabalhar o meu sistema, qual que é a energia que eu estou trabalhando ali, de acordo com a minha estrutura eletrônica e de acordo com a minha fonte de luz, que são os fundamentos para a fotocatálise. Quando eu falo de POAs, né, processos oxidativos avançados, como eu disse, você pode não somente promover a catálise do seu processo ali, da sua reação química, mas também tratar um efluente, que foi onde começou toda essa história, se eu não me engano, na década de 70, isso, década de 70, tá? Mas também promover um processo mais sustentável, que tenha menos substâncias tóxicas, e eu posso inserir ali um processo oxidativo no meu processo químico, tá? Então, eu tenho aí um win-win situation. Eu vou ter uma situação que eu vou ter ganho em cinética e eu vou ter ganho em um processo mais verde, mais sustentável. Tá? Então eu vou trazer um pouquinho disso já já. Aqui o diagrama de Jablonski, ele permite a gente determinar esses mecanismos que estão acontecendo após a incidência da luz. Então, depois que eu tenho a excitação da luz, eu posso ter uma absorção por esse material e a partir daí uma série de processos. Esse processo pode ser não radioativo, ou seja, não tem emissão de luz, ou pode ser radioativo, que a gente está vendo aqui diversas formas de processos radioativos. Dentre isso ainda, eu posso ter transferência de energia de um ligante orgânico, por exemplo, para outro, ou vice-versa, de um catalisador inorgânico, como o titânio, o óxido de titânio, transfere energia ali para a minha molécula orgânica e eu posso degradar essa molécula, tornando meu processo mais verde. Eu não vou entrar em detalhes, daria para dar um curso só dessa questão de fluorescência, luminescência, que inclusive eu adoro, mas não é o objetivo aqui, tá? Essa estrutura de band gap, esse diagrama Jablonski, são conhecimentos que eu trago pelo menos uma noção para vocês que existe isso, para que no futuro vocês possam utilizá-lo. Quem quiser saber mais sobre isso, eu posso passar também algum material de leitura. Aqui o titânio, né? O titânio ele consegue, né, através da fotocatálise,
desse catalisador aí grandioso, eu consigo degradar, né, trabalhar com tudo isso de substâncias, né, incluindo os conhecidos vilões, né, herbicidas, pesticidas, corantes, eu posso degradar. Então, se durante o meu processo eu gerei ali um efluente que tem muito resíduo de corante, etc., eu posso eliminar, né, através da minha própria fotocatálise, eu posso eliminar. Tem como inserir isso no processo? Não, vou ter que fazer numa etapa posterior. Tudo bem, mas você tem ali a possibilidade de utilizar a luz, inclusive a luz solar, a luz natural, a luz branca, para promover esses processos. Então aqui a gente tem exemplo comparando o óxido de titânio, que é um catalisador clássico heterogêneo para fotocatálise, com o óxido de zinco. E a gente nota, né, nessa degradação de efluentes de fábrica de jeans, utilizando esses dois óxidos, que a gente tem uma taxa de descoloração da água do efluente, né, maior para o óxido de titânio. Então ele ainda é o rei, né, para esse tipo de aplicação. E eu posso utilizar, né, de fato é utilizada a luz solar, tá, para isso, que ela tem uma grande incidência ali de fótons na região do UV, né, do ultravioleta e do visível, que cabe direitinho, combina direitinho com a estrutura eletrônica, com a estrutura de bandas do óxido de titânio. Aqui, para quem for trabalhar em indústria de ácido fosfórico, que é uma química é uma indústria inorgânica clássica, olha que bonitinho esse reator. Tem uma fonte de luz, né, na região do UV 254. Eu vou ter todo um aparato aqui em que a água entra, depois ela vai sair, uma parte dessa água vai entrar no meu reator, que vai ser reconduzida aqui para que haja degradação do meu efluente, tá? Por que é importante controlar o teor total de carbono? Porque se eu tiver um teor de carbono muito alto, eu posso vir a gerar uma substância ali no meu efluente que é tóxica, né? E hoje a gente pensa, felizmente, muito na química sustentável, um processo verde, etc. Lembra-se que eu falei lá atrás da importância da caracterização do meu catalisador? Pois bem, essa fase anatase aí é uma das fases cristalinas do óxido de titânio, tá? Dependendo do tratamento térmico que eu faço desse óxido, da forma como eu vou adquirir ele, eu vou ter diferentes fases cristalinas. E no caso, essa fase cristalina aí que a gente vê, essa belíssima imagem aí de microscopia óptica, eu vou ter mais eficiência no processo, pelo menos de acordo com os autores nesse periódico de engenharia química e indústria. Eu vou passar todos os artigos para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E fico à disposição para tirar qualquer dúvida em relação à compreensão dos mesmos. No caso de fotohidrogenação, ou seja, uma catálise promovida pela luz, a gente felizmente foi evoluindo ao longo dos anos, deixando de usar somente titânio, óxido de titânio, e passando a utilizar outras substâncias. Então aqui a gente tem um histórico dessa evolução. E eu peguei a fotohidrogenação, ou seja, fotocatálise de uma reação de hidrogenação, porque a gente já ouviu falar lá atrás em catálise heterogênea da hidrogenação de gorduras, por exemplo, né? Para obter uma margarina aí, a gente pode fazer também um processo promovido pela luz. E aí, lembra-se que eu falei de aproveitar essa energia, né? Aqui, olha o tanto de rotas, 6 rotas promovidas, né, aqui por esse material, né? No caso, um catalisador, né, um cocatalisador metálico aqui. Eu vou ter um sistema de semicondutores através da fotohidrogenação, né? Então a gente tem redução por uma rota, por outra, etc. Inclusive uma redução no grupo aceto aqui, que tem relação com ácido acético. Grupos hidrogenados, né? Obviamente, sempre.
para você promover as reações que te interessam durante o seu processo. E é possível fazer isso de forma paralela com outras rotas, inclusive possibilitando a degradação de alguns contaminantes orgânicos. E aqui a gente tem os MOFs. MOF significa Metal Organic Framework, ou seja, redes organometálicas. Eu tenho um cluster metálico, um monte de metal junto ali, um monte de átomos de metal, ligado a um ligante orgânico, né? Então aqui o que parece robozinho do Power Rangers aqui é uma molécula gigantesca, né? Um MOF, que dentre outras coisas tem paládio em sua estrutura. Então o metal organic, né? O metal vai ser o paládio, que é um metal nobre, ele é pouco degradável e isso faz com que ele tenha uma longa vida de utilização. Então aqui, através da luz, de novo luz solar, né, que tem muito UV visível, eu vou incidir sobre esse meu catalisador MOF e eu vou gerar uma série de reações, no caso de hidrogenações, para uma série de aplicações que vai depender do seu interesse. Então, como vocês viram aqui, eu já dei um spoiler, acabou a aula. A aula de hoje ficou relativamente curta, a gente está com 30 minutos aqui de aula, para não ficar uma coisa muito cansativa. E fica a dica aí para o seminário de vocês, tá? Não vão ficar estendendo muito, querendo trazer 1000 aplicações, porque eu achei legal, tal. Peguem uma aplicação, né? A Nailma passou um artigo para vocês base, destrinchem esse artigo, peguem o conhecimento que vocês aprenderam nessa primeira etapa da disciplina e tentem compreender, tentem identificar o catalisador, tentem identificar as condições de reação, tentem identificar os produtos gerados, tá? Essa é a ideia dessa disciplina. É uma disciplina optativa, é uma disciplina complementar ao que vocês vêm obtendo de conhecimento ao longo aí da graduação de vocês. E peguem os artigos que eu vou deixar para vocês, assim como eu já deixei de homogênea, de heterogênea, de enzimática. Peguem os artigos de fotocatálise, deem uma estudada, né? Dediquem um tempinho, aproveitem, pessoal, essa oportunidade da disciplina para vocês interagirem, para a gente trocar conhecimento. A gente aprende muito também quando a gente está preparando a disciplina. Estamos nesse regime flexibilizado, não sabemos se vai acabar, né? Com a aproximação da nova variante no momento que eu estou gravando essa aula, mas foco, né, no que interessa para a gente nesse momento, que é a catálise. Tá? Então hoje a gente viu mais uma forma de catálise. Espero que tenha aproveitado. Fico à disposição para quaisquer dúvidas da aula que eu acabei de apresentar ou dos artigos que eu vou disponibilizar para vocês junto com esses slides. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.